Olá, meus irmãos, minhas irmãs, gente tão querida que caminha junto com a gente, escutando a boa nova de Deus, a notícia alegre do Evangelho. Segunda-feira a gente vai iniciando a semana com ela, com a presença dele, o ungido, o escolhido pelo Pai, aquele que foi banhado, inflamado pelo Espírito Santo. Vamos ao seu Evangelho, que está em Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos então diante da palavra de Lucas. Esse ano é o ano B, que reflete Marcos, mas como já dissemos, é um evangelho pequeno, então também fazemos uso do Evangelho de João e agora o início do Evangelho de Lucas. E aqui Lucas apresenta o programa de evangelização de vida de Jesus. Jesus, como era de costume, entrou na sinagoga, mas agora ele vai fazer algo totalmente novo, que não era o seu costume. Vai começar a sua revelação, a sua missão, cheio do Espírito, quer dizer, ungido pelo Pai, o escolhido e que foi plenamente dotado do Espírito Santo para falar e realizar o que devia, cumprindo finalmente as Escrituras. O ano da graça do Senhor tinha sido anunciado. Haveria um ano de júbilo, um ano jubilar, de grande alegria para todos os povos. Essa palavra que ele leu era lida muitas vezes, mas ficava sempre incompleta, porque quem seria aquele? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu com o óleo da unção. Agora Jesus lê a palavra, fala a sua missão e diz: hoje se cumpriu. Hoje a palavra de Deus se realizou. Mas que alegria devia ser! Começou o tempo da graça, o tempo da salvação, o anúncio da maior notícia que o mundo devia acontecer. Ele veio e a missão dele era libertar quem estava caído, tirar as opressões sobre a humanidade, anunciar para os infelizes, os pobres, que era chegada a intervenção de Deus, que Deus não dormia, que Deus estava vivo e que Deus velava sobre o seu povo.
mas agora a gente vê que o anúncio era belíssimo, todos concordavam, suas palavras eram cheias de encanto. Essa era de fato a notícia que todos queriam sempre escutar. Mas em Jesus começam os obstáculos. Mas em Jesus, o filho de José, mas Deus escolheu um homem assim tão simples, de uma família tão humilde, para realizar isso tudo. Não podiam aceitar aquilo, era estranho demais. Meus irmãos, a gente faz assim com Deus, a gente se encanta com as palavras dele, mas o modo como Deus escolhe para realizá-las é que nos constrange. Olha quem está anunciando, aquele padre que a gente conhece, aquele pregador que a gente conhece, os meios que Deus escolhe para encarnar a sua palavra, para torná-la visível entre nós, aplicável entre nós, é sempre um escândalo. Jesus é extremamente escandaloso, porque os homens gostariam que Deus anunciasse sua palavra de um modo extraordinário, que não exigisse a sua razão, dobrar-se com humildade, reconhecendo que Deus se revela de um modo humilde, que Deus tem outros pensamentos que não são os nossos pensamentos, outros modos que não são os nossos modos, mas nós queremos que, ao contrário, que Deus se dobre ao nosso modo. Falar que Deus se faz presente num pedacinho de pão, num pouquinho de vinho, que acontece aquele milagre eucarístico transubstanciando, mudando a substância do pão e do vinho no corpo e no sangue. O modo de Deus é realmente um escândalo. Nós gostaríamos que Deus se adaptasse à nossa razão e aos nossos modos. Foi tão escandaloso que eles queriam calar a voz daquele profeta Jesus, daquele revelador de Deus, e queriam calá-lo de modo definitivo, lançando-o no precipício. Farão isso mais tarde, pregando-o na cruz. Deus é o único que traz em Jesus Cristo a alegria perfeita. A vida se esconde em Jesus, mas no modo de Jesus e não no nosso modo como nós gostaríamos que ele fosse. Será que a gente tem aceitado o modo de Jesus, o modo como ele prega, o que ele prega, a boa notícia é realmente para nós? Quando ele fala da libertação dos pobres, é boa notícia para nós, ou a gente quer outro tipo de mensagem e de mensageiro mais adequado a nós? Rezemos. Senhor, nós pedimos conversão de coração. A gente fica querendo dizer o que o Senhor deve dizer e o modo como deve dizer. Quando o Senhor fala de coisas que nós não concordamos, quando fala dos pobres, quando fala da libertação, da mudança do coração, da partilha dos bens, a gente fica meio constrangido, não querendo aceitar. A gente quer Deus, mas não quer o modo de Deus fazer as coisas. Senhor, muda o nosso coração. Ajuda-nos a ouvir e a escolher para sempre a maior de todas as notícias, que é o Teu Cristo, como um jeito que o Senhor o quis apresentar a nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.